Os conferentes de carga, descarga e capatazia do órgão gestor de mão de obra e que atuam de forma avulsa nos terminais portuários do Grupo Rodrimar estão em greve. A repórter Bianca Midledge tem mais informações. São 280 conferentes em estado de greve desde terça-feira. Quem vai conversar mais com a gente sobre este assunto é o presidente do sindicato da categoria, Marcos Sanches. Marcos, explica pra gente então o que vocês pedem. Bom, nós estamos pedindo somente o reajuste inflacionário, que chega em torno de 22%, praticamente dos 2 últimos anos, que a empresa, o Grupo Rodrimar, não nos tem cumprido com isso. Deixo bem claro que o intuito da greve não é para prejudicar ninguém, não é para que a empresa tenha prejuízo, sim para defender unicamente os nossos direitos. Quanto a empresa oferece? A empresa nos ofereceu 5%, um valor, para a minha categoria, pelo momento, irrisório, né, perto do passivo que ela tem nesse sentido, e quero deixar também bem claro que nós não temos nada assim contra a empresa, contra o Grupo Rodrimar, que sempre foram nossos parceiros, e que o que a gente não passou a entender é que nos últimos 2 anos eles tiveram esse tipo de conduta que nos deixou pressionado perante a nossa categoria. Os trabalhadores têm feito paralisações em navios? Fizemos ontem, das 7 às 13, de 6 horas, uma paralisação pacífica, como é da nossa índole, da nossa jornada por esse porto por quase 90 anos. Foi a primeira greve que nós fizemos em 90 anos, nós nunca tínhamos feito greve, para você ver que a nossa característica sempre foi de negociação. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midledge para o Caderno Regional. Nós entramos em contato com o Grupo Rodrimar, que não respondeu nossos questionamentos até o fechamento dessa edição. Para comentar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o nosso consultor portuário, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite. Mais uma vez, obrigado por participar conosco. Antes de mais nada, Maxwell, naquelas nossas aulinhas que a gente tem aqui, né, nos dias que você vem aqui, eu aprendo com você, o pessoal aprende para a gente entender um pouquinho mais essa linguagem portuária. Qual é a função do conferente e de que maneira essa paralisação prejudica o Porto de Santos? Irineu, antes de mais nada, boa noite aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui para falar de assuntos tão importantes quanto o Porto de Santos. A função do conferente de carga é uma das funções mais importantes hoje que nós podemos apontar em relação às atividades portuárias que nós temos. Ele é responsável aí pela conferência de toda a carga que é embarcada e toda a carga que necessariamente também é provida da questão da exportação. Mas em relação ao que vem acontecendo hoje, Irineu, e até pelo teu questionamento, eu vou me utilizar de uma frase que eu gosto muito, que minha avó sempre me disse: filho, pense fora da caixinha. E para pensar um pouco fora da caixinha em relação a tudo isso, nós sabíamos, dentro de um passado não muito distante, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, Irineu, que novos terminais viriam para o Porto de Santos. E esses terminais seriam terminais de containers também. O Grupo Rodrimar é um terminal que opera com esse modal de container no Porto de Santos. E o fato de novos terminais estarem hoje dentro do Porto de Santos, evidentemente que aumenta a concorrência. Aumentando-se sim a concorrência e tendo um processo de crise no qual nós passamos aí dentro dos últimos tempos, é evidente que o repasse também em relação aos percentuais, não só inflacionários, mas em relação a toda essa questão econômica, é muito difícil para o empresariado. Evidentemente que os direitos dos trabalhadores devem ser respeitados, mas nós também temos que ter e chamar aí para este processo um ator que está faltando, que é o ator governamental, para regular todo este processo. O empresário hoje também passa, Irineu, por uma dificuldade muito grande de repassar estes reajustes. Nós tivemos aí uma inflação, algo em torno de 10% no ano passado, as categorias vêm reivindicando esse reajuste inflacionário e muito dificilmente o empresariado hoje na área portuária em relação à questão da competitividade e a situação econômica consegue repassar adiante também estes custos. Todas as categorias, né, Marcos? Se a gente parar para pensar, quer dizer, nesse ano que terminou aí, pela crise que a gente está vivenciando, em quase todos os setores da economia, dificilmente o patronal repassou a inflação integral para os funcionários, não é? Não tenha dúvida, Irineu, e é isso que nós precisamos repensar. É evidente que essa relação do privado com o público, ela deve ser cada vez melhor, para que haja a questão
para que nós venhamos a proporcionar cada vez mais empregos. Eu costumo dizer, Irineu, que nós temos que ter o Ministério do Emprego, não o Ministério do Trabalho. Nós temos que ter a condição de fortalecer o empresariado, porque é o empresariado que provê o emprego, não é a iniciativa pública. E a partir deste momento é que nós vamos conseguir fazer com que toda essa máquina volte a girar novamente. Evidentemente, volto a dizer, o trabalhador ele tem a obrigatoriedade e a condição de receber todos esses repasses por força de lei, mas nós também temos que pensar do outro lado da moeda, e aí é um trabalho que nós temos que fazer junto ao governo, para que o governo possa contribuir para que o empresariado volte a proporcionar empregos no setor. A reivindicação é condizente com a situação ou não, você diria? Ela é condizente, ela está sendo equiparada, existem outros fatores que precisam ser avaliados. Me parece, pelo levantamento que eu fiz, que o reajuste por este terminal ele não foi dado nos últimos 2 anos, o que veio a contribuir com este processo de greve também. Então, nós temos aí inúmeros fatores, mas o mais importante disso tudo, volto a ressaltar, Irineu, é nós repensarmos esta condição que nós temos hoje de proporcionar empregos e da relação do empregador com o empregado. O quanto mais nós tivermos esta relação fortalecida, evidentemente que nós vamos poder prover muito mais empregos e proporcionar tudo aquilo que é necessário para essa categoria, que, como eu disse inicialmente, é uma categoria extremamente importante no Porto de Santos. Agora, Marcos, como que essa relação capital-trabalho, que sempre existiu, sempre vai existir, acabam influenciando no Porto, e de que maneira pode, de alguma maneira, também tornar ainda mais caro o Porto de Santos, que todos já dizem que tem um custo muito alto, né? Eu costumo dizer que hoje nós temos inúmeros atores, nós já falamos isso em outras oportunidades, e temos bastantes sindicatos. Alguns sindicatos, de certa forma, em virtude do advento tecnológico, perdendo força em relação ao esvaziamento desta mão de obra que não é mais utilizada no Porto de Santos. Eu acho que nós não temos mais que ter única e exclusivamente sindicatos, nós precisamos ter federações e fazer uma federação única para que a relação entre o empregador e o empregado e a interlocução com o governo federal seja muito mais fortalecida. Hoje nós temos muitos interlocutores dentro desse processo, o que prejudica, de certa forma, os interesses para que eles venham a ser exclusivamente individuais e não coletivos, Irineu. Isso dá para dizer que existe uma previsibilidade de que vamos ter outras greves no Porto ainda nesse ano, Marcos? É uma situação bastante complicada. Se é uma situação pulverizada, né? Porque são muitas categorias realmente dentro do Porto, né? É uma situação complicada. Nós estamos vivenciando hoje uma nova condição econômica. Nós temos uma confiabilidade um pouco maior em relação à situação econômica do país, o que pode contribuir para que não venham a ocorrer novas situações como esta. Mas, Irineu, o que nós temos que fazer são lições aprendidas. Nós não temos que continuar convivendo com os mesmos erros. Aprender com os erros do passado para que nós possamos nos planejar para um futuro não muito distante. Bom, mudar um pouquinho de assunto, Marcos, estou com você. 7 terminais que operam granéis líquidos no Porto de Santos assinaram um termo de compromisso com o Ministério do Trabalho para corrigir cerca de 100 irregularidades. As medidas exigidas envolvem a adequação dos planos de prevenção contra grandes acidentes com produtos inflamáveis, principalmente depois dos grandes incêndios que ocorreram no Porto em 2015 e 2016. Os terminais terão 12 meses para corrigir os problemas. Ora, Marcos, depois dessas duas ocorrências tão impactantes, o número de itens a serem corrigidos é um pouco assustador, não é? 100 correções? Irineu, 100, 12 meses. Né? Então eu acho que o prazo também é um prazo um pouco longo para a correção de uma quantidade significativa de itens. E um assunto tão importante quanto este que nós discutimos já há bastante tempo. Volto a dizer, creio que o mais importante hoje é que nós venhamos a ter uma central de controle operacional integrando todos esses sistemas de prevenção dentro do Porto de Santos. Quem tem que auditar este processo e fiscalizar este processo é a iniciativa pública, não é a iniciativa privada. A iniciativa privada ela tem a responsabilidade e ela precisa fazer a implementação desses controles e, consequentemente, manter esses controles dentro dos seus terminais. Mas a fiscalização e a disponibilidade destas informações, eu quero crer que ainda deva ficar dentro da iniciativa pública, porque é o papel da iniciativa pública fiscalizar todos esses pontos.
Santos. Nós não podemos mais conviver com a situação de termos uma bomba relógio dentro do Porto de Santos, Irineu. E acho que essa fiscalização e prevenção passa necessariamente por um avanço tecnológico também, não é, Max? Não tenha dúvida, e já existem tecnologias disponíveis para isso. E aí eu vou me remeter àquele caso que ocorreu na Boate Kiss, onde nós sabíamos que o sistema de incêndio não funcionava, Irineu, né? Você tinha o sistema de incêndio implementado, mas não existia a preocupação em manter esse sistema funcionando. E eu volto e faço uma correlação com o que acontece hoje no nosso país de forma generalizada. Nós temos aí um enfoque muito grande na questão do investimento, nós nos preocupamos muito em fazer novos investimentos, inaugurar novos equipamentos, isso acontece, a gente percebe que politicamente é assim que funciona, mas a gente não se preocupa com o custeio. E essa relação, ela está ligada diretamente com o que está acontecendo. Os investimentos são feitos, mas nós não temos a constância e a manutenção devida para esses equipamentos tão importantes. Bom, as obras da Olimpíada no Rio de Janeiro são o maior exemplo disso, né, Max? Este é mais um exemplo. Em pouquíssimos meses está completamente deteriorado e abandonado. Né? Mas nesse caso específico que nós estamos lidando, que são situações bastante preocupantes, eu acho que a gente precisa tratar com mais responsabilidade e mais precaução. Volto a dizer, a gente não pode ter uma bomba relógio dentro do Porto de Santos, Irineu.